Então, esse vídeo ele é um compilado de todos os nossos shorts, os nossos pedacinhos que a gente foi abordando alguns conceitos fundamentais da clínica psicanalítica. Para falar um pouco desse curso novo sobre Freud e Lacan, clínica psicanalítica. Então, te convido a rememorar e a seguir aqui o nosso labirinto, né? A nossa tessitura da arte de escutar o outro. O que é neurose? A gente usa esse termo, né, coloquialmente, ser um neurótico, noiva neurótico, título de filme, mas de uma maneira muito simples. Neurose é tudo aquilo que te impede de se conectar com o mais visceral de você e com o seu desejo decidido, como diria Lacan. É aquilo que vai fazer minhoca na sua cabeça, às vezes no seu corpo, que vai fazer, né, vários loopings, e não é o atalho, é o excesso, o enlouquecimento, é a repetição, tem algo de pulsão de morte, tem algo de gozo, tem algo de mortífero, não é vida, né? Então, como entrar no mais fundo da vida? Borderline, o que é isso? E que a gente está usando essa linha de borda não só como um lugar geográfico, subjetivamente que seja, mas como um diagnóstico, né? Fulano, Beltrano é borderline. Qual é a pergunta? Qual é a sua posição diante da realidade? Você está dentro da realidade ou você está fora? Ou você está na realidade ou na fantasia? Essa é a pergunta. O quanto você oscila em apreender o que é a realidade compartilhada com os outros, ou quanto você cria e você vai numa lógica quase delirante que vai desenhar o contorno do real, o contorno do mundo de acordo com o seu desejo. O que você anda fazendo com o real? A análise tem fim? Essa é uma boa pergunta, né? Tão importante que Freud, no fim da vida, um pouco antes de morrer, escreveu um texto canônico, Análise Terminável e Interminável. Qual é a tese básica? Uma parte dela termina porque se encerram os encontros com o analista, a fala, mas, por outro lado, o inconsciente sempre produz, como diria Lacan, esse trabalhador incansável, esse proletário ideal, robótico, né? Quase o nosso sonho sempre deixa uma marca, um traço, um ato falho. A gente está vivo, né? Então, como saber quando termina o encontro com o analista? Quando você se desloca em relação ao seu próprio sintoma, ao seu próprio gozo e pega a vida de outra maneira. O que é histeria? Essa palavra, né? Ela tem um cunho levemente crítico, por vezes pejorativo, e ela é historicamente ligada ao feminino, histeron é útero, e ela servia como instrumento de dominação do feminino, né? A mulher histérica, você tá louca, você tá descontrolada. Mas tem também uma pergunta sobre o lugar do desejo, a insatisfação. Tá? Ela é uma pergunta. A posição histérica talvez seja uma grande interrogação. Quem sou eu? O que eu desejo? Quem é o outro? O que ele espera de mim? Né? Mais do que a queixa, mais do que a reclamação, pode vir a ser uma pergunta analítica, pode ser aquilo que empurra você para a grande viagem da interrogação. O que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. É o que antigamente se chamava neurose, né? A obsessiva, que é marcada pela compulsão. Hoje a gente tem essa primeira transformação histórica, que é tirar
o sujeito do lugar de uma neurose, de um lugar estanque, para dizer é um transtorno, é transitório, você tem, né, alguma coisa no meio do caminho que te coloca numa defesa, que ela é obsessiva, você quer arrumar o mundo, enquadrar, ritualizar, dominar, fazer regras, fazer lógicas supersticiosas, fazer então, se eu lavar bem a mão, todo o mal estará distante. Se eu me cobrir muito bem, nenhum inimigo, nenhum vírus me penetrará. É a ficção. Sofrimento psíquico. É um tipo de sofrimento durante milênios, ao mesmo tempo trabalhado, poetizado, descrito, narrado, epopeias, mas de certa forma camuflado, porque ele era indireto. E a modernidade, ela nos deu o direito de sofrer, interrogar o sofrimento e saber que a alma sofre. A alma pode se questionar. Do que você sofre? Normalmente das armadilhas que você mesmo e seu inconsciente trama para você, como se você estivesse preso no labirinto do seu próprio fantasma, das suas fantasias, do seu gozo, dos seus sintomas, daquele monte de bobagem que a gente ficou uma vida inteira acreditando. Psicanálise clínica e sociedade. Como é que essas coisas conversam? Bom, em primeiro lugar, o que é psicanálise? Daria volumes e volumes, mas é uma metodologia para se escutar o mundo. Como é que você ouve tanto uma pessoa no seu divã, falando, buscando a sua história, que é a clínica, repensando suas estratégias, seus desejos, seus caminhos, e como é que você escuta uma cultura, as produções de uma cultura, da sociedade, o sujeito coletivo. Como é que você lê? Como você lê o mundo? Como você lê o outro? Isso é clínica, isso é sociedade. São objetos diferentes, mas com a mesma posição de poder ler, escutar e incidir. Transtornos bipolar, alimentar, obsessivo-compulsivo, enfim. Que ideia é essa? A ideia, na passagem do século XX para o XXI, a gente começou a categorizar tudo que tira a gente do eixo e a gente diz, eu tenho um transtorno. Por exemplo, eu como muito, eu como pouco, eu como e vomito. Que objeto é esse que o alimento representa? Ou eu tenho um eixo, mas eu não consigo ficar inteiro no meu lugar. Eu vou muito para cá, muito para lá, para tristeza extrema, para euforia extrema, bipolar, dois polos, duas conexões com o ideal de eu, sempre me achando próximo a ele, sou o máximo, incrível, ou lá embaixo, no chão, no lodo, na lama, sou péssimo. O que é resistência? Esse é um conceito freudiano, né? Freud começou a escutar pessoas e a perceber que o inconsciente fala, né? Ele se estrutura como uma linguagem e ele não cessa de se dizer. Então ele vai, produz, você sonha, você pensa, cria, fala, mas chega um momento em que dói, em que é difícil, em que tem o encontro com aquilo que você não quer ver. Então você resiste. Algo em você, não é o eu que decide, vou resistir, vou bloquear isso, vou recalcar. Não, é algo que você talvez não tenha nem consciência plena e que te impede de se aproximar do núcleo das suas próprias neuroses, neuras, traumas e às vezes desejos mais profundos. E aí você diz, opa, não quero saber nada disso. Retorno do recalcado. Essa é uma expressão curiosa e ela já condensa três coisas dentro dela. A primeira é que a gente recalca, ou seja, a gente reprime, a gente tira do campo da consciência. O humano
como quereriam os modernos, não é só razão, consciência, luz, conhecimento, a gente também é fuga, a gente também é repressão, colocar embaixo do tapete, colocar a coisa aqui guardada na nossa caixinha de Pandora, mas ela pulsa e retorna. Ela se revela nos sonhos, nos sintomas, no ato falho, no xiste, na dor, na angústia, na obra de arte. Então, o que recalca nunca fica quieto. Ele retorna e alimenta a nossa vida. Que bom, né? Pensamento obsessivo intrusivo. O que é isso, né? Essa expressão tão bonita assim, ela mesma já é levemente obsessiva, né? Quando você elenca 3 significantes para precisar dizer alguma coisa e ordenar o caos do real. Essa estratégia obsessiva básica é você colocar tudo em grade, em planilha, em tabela e ordenação. Só que a vida não é isso. Aí o que acontece? Tudo aquilo que você quis organizar e deixar fora do caos, da bagunça, retorna. Ele é o intruso, ele é o retorno do recalcado, como a gente já comentou. Ele é aquilo que pulsa e que te é vivido como um não convidado, mas ele é você. Ele está no coração do seu desejo. Escuta esse intruso. Medo. Tão curta essa palavra e tão profundo esse sentimento, esse afeto, essa coisa que talvez pulse, né, sem cessar e que coloca o sujeito naquele lugar que é talvez um dos lugares primitivos do humano, na consciência do seu tamanho e na sua fragilidade, vulnerabilidade. Talvez, como diria Freud, o desamparo estrutural do sujeito humano, ou, mais precisamente, o não amparo, a sempre necessidade do outro, de ser amparado, cuidado, desejado pelo outro, holding, né? O medo é aquela consciência exata que você não é onipotente, que você não é todo. É isso. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no meu canal e ativar o sino para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui, tá? Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!